vamos lá. Esse vídeo aqui é aquele vídeo que mexe com todo mundo, porque afinal de contas, quem não quer saber quais são as reais despesas que eu vou ter na hora de comprar um imóvel? Então eu já tô aqui ó, com um caderno na mão, um celular aqui para me ajudar a fazer o cálculo se eu precisar, e vamos falando tintim por tintim quais são os itens que você precisa saber na hora de comprar esse imóvel. O erro mais amador que a gente tem aqui é a pessoa calcular no imóvel simplesmente o custo que ela vai ter de entrada. Então, já falei em vários vídeos que o valor de entrada, via de regra, é 20% sobre o valor do imóvel, tá certo? Esse valor é o que a pessoa imagina que ela vai gastar. Ou então a pessoa vai comprar esse imóvel à vista, ou enfim, algum tipo de negociação, e ela está prevendo só o valor cheio do imóvel. Gente, isso é um amadorismo. Porque tem muito outro custo, muito outro custo. A gente tem os 3 primeiros custos, que são a tríade que todo mundo fala, tem que lembrar disso, tem que lembrar disso, tem que lembrar disso, que é ITBI, escritura e matrícula. Esses 3 custos aqui, todo mundo vai falar, ok, já vamos ver quanto que custa cada um, mas a gente tem vários outros custos que também precisam ser embutidos, porque eles chegam a ser, não são maiores, são muito maiores do que o custo desses 3 itens que você tem para ter um imóvel. Então vamos começar a listar aqui item por item, valor por valor, tudo que você vai gastar a mais na hora de comprar um imóvel. Então eu vou começar com o primeiro custo que você tem e que muitas vezes é deixado de lado. Você vai passar por um processo de financiamento imobiliário. Ou você vai no correspondente do banco ou você vai no próprio banco para dar início, dar entrada no seu financiamento. Você tem financiamento aprovado, uhul, maravilha, então quer dizer que posso comprar o imóvel até tanto. Legal. Encontrei o imóvel, negociei o imóvel, é isso aí, vamos prosseguir com esse financiamento. Primeiro gasto que você vai ter é a avaliação desse imóvel. Afinal de contas, o banco não vai financiar algo às escuras, o banco precisa ir lá, verificar como é que está o estado desse imóvel, esse imóvel existe realmente. Por quê? Porque esse imóvel ele fica como garantia do teu financiamento. Então, se alguma coisa acontecer, se você tiver inadimplência, se você tiver qualquer problema, esse imóvel é a garantia que o banco tem. Tanto é que esse imóvel só é considerado teu depois que você finaliza o pagamento dele para o banco, não é mesmo? Então, o banco vai mandar lá para o teu imóvel um engenheiro, um arquiteto ou às vezes até um corretor de imóveis para fazer essa avaliação, essa perícia e dizer, não, esse imóvel que você falou que vale 500 mil, ele realmente vale 500 mil. Ok, vamos seguir com esse financiamento. Quanto custa essa avaliação? Essa avaliação ela é variável de acordo com o banco, mas via de regra ela vai ali de uma faixa de R$1.000. Então vou botar aqui, primeiro item aqui, R$1.000 da nossa avaliação. Feito isso, fechou? Próximo item, tá avaliado, tudo certo? Próximo item que nós temos são essa tríade, né? ITBI, escritura e matrícula. ITBI é um valor fixo. A prefeitura vai fazer uma avaliação desse teu imóvel, então às vezes você está dizendo que ele vale 500, mas a prefeitura diz que entende que ele vale 600. E aí você vai ter que discutir ali com a prefeitura para conseguir baixar esse ITBI. Já aconteceu também, eu já passei por isso inclusive, o imóvel estava sendo vendido em um valor e a prefeitura dizia que o valor era superior a ele. Não foi fácil conseguir convencer a prefeitura de que o valor vendido era menor. Mas conseguimos, não é todo caso que se consegue fazer isso, tá certo? Então a prefeitura estipula um valor de 2 a 3% sobre o valor do imóvel para fazer o cálculo do ITBI. Então vai anotando aí, ITBI 2 a 3%. Vamos considerar, vou começar o cálculo aqui para vocês. Vamos simular que nós temos um imóvel de 500 mil reais, 500 mil vezes 0,2, tem prefeituras que é 0,3, tá? A prefeitura de São Paulo, por exemplo. 10 mil reais. É um custo baixo. Não é baixo não, viu? 10 mil reais de ITBI. Se você tem um imóvel de 500, você vai pagar aí a entrada. Tua entrada vai ser 100 mil reais, certo? Mais avaliação R$1.000 e ITBI mais 10 mil reais. Vamos, segura esse cálculo aí. Próximo item que eu falei, escritura. A escritura, no caso de você estar fazendo esse imóvel financiado por um banco, o contrato que você faz, todo o processo que você faz no banco, ele já serve como escritura. Então você não vai precisar ir em mais um órgão legal para fazer essa escritura. A escritura do banco já vale, correto? Ok. Só que, para isso, o banco também vai te cobrar. Então o banco vai te cobrar uma taxa administrativa para fazer esse contrato que vale como uma escritura. Mas por que cobrar isso? Porque é justamente durante o processo da escritura que eles vão verificar se está tudo ok, tudo legal e se esse imóvel pode ser realmente vendido. Não existe pendência, não existe dívida, não existe problemas do vendedor, tudo isso, ok? Então vamos colocar aqui a
escritura. Essa nossa escritura, ela varia de 1 a 2% do valor do imóvel, mas a gente precisa lembrar que tanto a escritura quanto o registro de imóvel, eles têm uma tabela progressiva de valor. Então, esse valor pode variar um pouco de estado para estado, tá certo? Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso saber certinho quanto que vai custar. Vai lá no registro de imóveis, vai lá no tabelionato, no cartório, enfim, nos órgãos e faça um orçamento prévio para você ter uma noção mais ou menos de que valor você vai ter. Escritura, então, 1% a 2%, tá certo? Vamos fingir que é 1%? Vamos simular aqui com 1%? 1% são R$5.000, mais 5 que vai, né? Próximo item, registro de imóveis. O registro de imóvel geralmente varia entre 0,5% a 1% do imóvel. Vamos fazer sempre pelo valor mais baixo? Vamos sim. Então, 2.500 de registro. Eu tô colocando tudo aqui para depois a gente ter uma somatória geral para ter uma noção do quanto que a gente tem além do valor da entrada que você precisa desembolsar logo de cara. Outro ponto importante aqui, se esse imóvel é o teu primeiro imóvel, você consegue uma redução nesses 3 itens. Por conta de ser o teu primeiro imóvel, por conta desse imóvel muitas vezes estar enquadrado dentro de programas sociais, então é preciso ter uma atenção aí, porque você consegue reduzir os teus gastos nesse momento. Mas para você ter isso aí, não adianta, é o meu primeiro imóvel. Você tem que ir lá e falar, olha, eu quero a redução porque esse é meu primeiro imóvel. Então, é necessário em todos os momentos você trazer essa informação. Porque senão, às vezes, eles esquecem, a prefeitura esquece. Dá uma esquecida e mandou lá o ITBI total, lá os 2%, 3% ao invés de reduzir esse valor. E agora, eu vou trazer para você os custos que muitas vezes a gente deixa de lado e que são custos muito altos, que são os custos que você tem para entrar e ocupar esse imóvel. Mas eu estou comprando em planta. Beleza, você está comprando em planta, aí você vai fazendo economia, ganhando fôlego, a não ser que você parcelou a entrada, né? Aí o fôlego tem que ser grande. Por quê? Na hora que você registra esse imóvel, paga ITBI, paga escritura, além de tudo, você quer ocupar o imóvel. Para isso, você precisa estar atento a outros itens que são tão importantes quanto e que, se você não fizer, você simplesmente não vai poder ocupar esse imóvel. O primeiro deles é um valor baixo, mas para muitos orçamentos isso acaba sendo comprometedor. Próximo item que a gente tem são taxas de ligação. É algo que você vai ter que analisar nas concessionárias de água, de energia elétrica, de cabeamento de internet, às vezes até em relação até a conexão de gás, que são taxas que as empresas concessoras cobram para que você utilize o serviço deles, tá? Mas isso devia estar embutido no valor que você paga mensal. Concordo plenamente com você, mas muitos desses custos às vezes são repassados ao cliente. De quanto são essas taxas? Não são geralmente taxas caras, tá? Então põe aí uns R$500, 300, 500, talvez R$1.000. Via de regra a gente não tem esses custos, mas é sempre bom prevenir. Eu vou colocar aqui um custinho ali R$500, tá? E aí o nosso próximo item. Próximo item é o quê? Entrar e morar, né? Maravilha, entrar e morar. Sim, mas para entrar e morar, esse imóvel precisa estar funcionando. Você já fez a ligação, tem água, tem luz, tem internet, tem tudo que você precisa, né? Não. Tem a mobília. Sim, a mobília todo mundo tá pensando, eu preciso mobiliar o apartamento. Então, às vezes você traz coisa que você já tem, você faz uma flexibilização a fim de que isso não seja um gasto absurdamente alto num primeiro momento. Mas nem sempre isso é possível, porque às vezes você não calculou direito o móvel que cabia ali, não cabe exatamente o móvel que você tem, você vai ter que comprar um novo, a voltagem desse imóvel é diferente do teu imóvel antigo. Então, tem uma série de pontos ali que precisam de uma atenção, mas não é nem sobre o mobiliário que eu vou falar, já vamos chegar nele. Eu vou falar sobre um outro item que às vezes tem muita gente que esquece de verificar, especialmente quando você compra um imóvel pronto ou um imóvel em planta, que vai ficar pronto, que é a finalização desse imóvel. Por que eu tô falando isso? Nem sempre esse imóvel vai ser entregue com todos os itens funcionando. Então, é de praxe, né? Tem muita construtora que já entrega pelo menos a pia funcionando, as louças do banheiro, os metais. Sim, tem muita empresa, muita construtora que já entrega assim. Mas existem sim tantas outras que não vão entregar com esse mínimo básico, tá? Muitas e muitas. Por quê? Porque isso é um outro item de personalização. Aí a construtora diz, mas eu vou botar um vaso, eu vou botar uma pia ali, e aí vai vir o meu cliente e vai arrancar tudo aquilo para colocar um outro item melhor, um item mais do gosto dele, então eu já vou deixar sem, ele faz do jeito dele. Muito cuidado aí, porque esse é um custo muito alto e ele é muito pessoal, muito difícil estimar esse valor, né? Depende do número de banheiros, depende o tamanho do imóvel, depende o padrão que você quer colocar. Outro problema que acontece aqui é quando o imóvel
pior do que isso, não só ele não vem com louças e metais, como ele também é entregue sem acabamentos. Ai, daí é muito pior. Por quê? Porque às vezes não tá pintado, ele não vai ser entregue com piso, ele não vai ser entregue com forro. E aí você vai ter um custo bem grande, você vai ter mais obra ainda. Não é instalar as coisas que você quer para usar, você vai ter que terminar esse apartamento, você não consegue usar ele sem o piso, né? Então, muita atenção na hora de assinar o contrato. O que você vai estar recebendo, que tipo de imóvel você vai estar recebendo? Você vai estar recebendo parede e chão? E teto, ou você vai estar recebendo algo envelopado, encapado, né? Vai estar com piso, vai estar com a parede pintada, vai estar com forro mínimo e você vai ter que fazer louça, metal e elétrica. Não esquece da elétrica, hein? Pelo amor de Deus, não esquece da elétrica, porque tem imóvel que é entregue sem cabeamento elétrico. Comum não ser entregue com interruptor e, assim, muito difícil ser entregue um apartamento novo com iluminação, né? Com luminária, com lâmpada. Dificílimo, mas pode acontecer. Agora, sem o cabeamento elétrico, sem a fiação elétrica, pode acontecer também. Esses imóveis assim entregues meio no osso, né? Sem esses acabamentos, geralmente eles também não estão com cabeamento elétrico. E aí isso é um custo bem alto para o teu investimento, para o teu orçamento. Então esse custo é um custo muito difícil de eu te estimar aqui, de eu falar para você um valor que vai ser. Você vai ter que analisar exatamente no teu caso quanto isso vai te custar. E aí, por último, a gente tem o mobiliário. Como a gente já falou, também muito pessoal, difícil de estimar. O ideal é que você faça um orçamento prévio. Ah, mas não tenho a mínima ideia. Vai numa marcenaria, se você não tem dinheiro para contratar um arquiteto no primeiro momento, vai numa marcenaria, ou então, não, vou comprar tudo móvel pronto. Orça tudo isso. Orça na internet, móvel, eletrodoméstico. Não esquece ar-condicionado. Tem muita gente que esquece ar-condicionado e tem que morar num imóvel que precisa obrigatoriamente ar-condicionado. Como eu já falei aqui, luminária, lâmpada, tudo isso, gente. Tudo isso entra como custo nesse momento e é um custo alto. Mas esse valor, ele aqui, ó, um imóvel de 500 mil reais, esse valor para mobiliar esse imóvel pode chegar fácil, mais fácil, mobília, eletrodoméstico, ar-condicionado, enfim, fácil a 100 mil reais. Já falei isso aqui outras vezes e várias pessoas vieram soltando os cachorros dizendo que não, que já se viu, que absurdo, que valor absurdo, enorme, eu faço por muito menos. Tem como? Tem como, mas tudo depende do padrão que você quer. Então, para você ter um padrão, assim, razoável, talvez você venha gastar aí num imóvel de 500 mil reais, mais uns 100 mil reais em mobília. Ah, mas eu não vou comprar tudo já. Perfeito, não precisa comprar tudo no primeiro momento. Você pode ir vivendo nesse imóvel e sentindo quais são os itens que você precisa, que tamanho, como é o fluxo. Às vezes você pensa em vários móveis, quando você coloca no teu espaço, você vê que esse espaço fica afogado, fica muito apertado. Então, realmente, eu acho de suma importância, extremamente interessante, você ir morando nesse imóvel e sentindo o que você precisa de mobília nele, para que você, inclusive, não saia colocando, como é que chama aquela expressão? Metendo os pés pelas mãos e comprando aquilo que é errado. Então, faz um banheiro, faz a cozinha e vai vivendo nesse imóvel e sentindo o que você precisa fazer nele. É isso que eu vou fazer, é isso que eu pretendo fazer, inclusive, no meu próximo imóvel, que é usar o que eu tenho, mobiliar os itens básicos, os cômodos básicos que eu preciso. Então, cozinha, banheiro, cama e alguma coisa para empilhar as roupas, pelo menos, e ir sentindo o que mais eu preciso fazer nesse imóvel. Então, aí você dilui um pouco esse custo com o tempo e, além disso, você tem menos propensão a errar nesse momento, que é um custo muito alto. Então, eu vou colocar aqui uma coisa básica, vamos colocar aqui bem baixinho, 50 mil reais em mobília. E agora, vamos somar tudo isso. Vamos somar quanto além da entrada que nós temos. Vou somar aqui na calculadora para ser mais fácil, tá? Então, temos 10 mil do ITBI, mais 1.000 da avaliação, mais 5 mil da escritura, mais 2.500 do registro, mais 500 estimando as taxas de ligação, mais 50 mil de mobília e talvez alguma intervenção que você tenha que fazer e finalizar o teu imóvel. Chegamos a 69 mil. Vamos dar uma arredondada? 70 mil reais? 70 mil reais. Ou seja, para você entrar nesse imóvel, você não precisa só da tua entradinha de 100 mil reais. Você precisa de 170 mil reais. Mas existem meios, inclusive, de você embutir esses valores. Uma das possibilidades é você embutir esses valores no teu financiamento imobiliário. É possível? Sim, desde que você tenha gordura para queimar. O que quer dizer? Quando você pede uma avaliação do imóvel e ele
é avaliado, ou ele pode ser avaliado por um valor mais alto. E aí que você discrimine que esses valores serão utilizados para pagamento de documentação. Então, esses valores de documentação, eles são facilmente incluídos no valor do teu financiamento imobiliário. Claro, desde que ele não ultrapasse os 30% sobre o valor bruto do teu rendimento. Mas ainda assim, tem outras coisas, outras tantas coisas que precisam ser feitas para que você more nesse imóvel. Então, o resumo dessa aula, a gente precisa entender que comprar um imóvel não pode ser impulso, não pode se levar em consideração simplesmente que você tem o valor da entrada, então que está tudo certo, posso comprar, consigo comprar. Você precisa entender que existem muitos outros itens. Comprar um imóvel precisa de estratégia em todos os momentos, são muitas decisões, é um passo a passo muito longo. Para tudo isso você precisa de uma estratégia e entender, compreender por onde que você está entrando, que caminho você está entrando, para que você não caia em ciladas, para que você não chegue no momento de entrar no imóvel, não tenha mais o dinheiro para fazer para mobiliar ele minimamente, para você conseguir fazer um banheiro para você utilizar. Então, quem planeja entra no imóvel novo com tranquilidade. E quem faz isso por impulso, faz isso sem saber exatamente tudo que precisava saber, acaba muitas vezes entrando no imóvel mais com preocupação do que com a sensação de realização, de tranquilidade por estar fazendo um bom negócio. Então, se você quer fazer esse processo de uma maneira tranquila, de uma maneira que isso esteja dentro do teu orçamento, que você tenha estratégia e um planejamento passo a passo do que fazer em cada etapa dessa compra, acesse a Jornada do Imóvel. A Jornada do Imóvel é uma metodologia que eu criei passo a passo para te ajudar em todas as etapas da compra do imóvel. Desde você começar as suas buscas por qual é o tipo de imóvel que deveria comprar, quanto eu consigo pagar no imóvel, escolha do imóvel, como calcular todos os custos que você tem além disso, como ver o financiamento desse imóvel. E eu criei essa metodologia para os meus investimentos inicialmente, porque eu já tive muito problema. Porque tanto eu como a minha família já teve muito problema na hora de comprar imóvel. Comprar, vender, valorizar imóvel. Então, eu criei essa metodologia para aplicar na hora que eu compro um imóvel. Acabei aplicando ela também para ajudar meus clientes como arquiteta. E hoje eu disponibilizo essa metodologia para você que é um comprador e que está interessado em saber exatamente tudo que você deve fazer, qual que é o passo a passo que você deve seguir, quais são as estratégias mais assertivas na hora de comprar um imóvel. Então, acesse o link aqui na descrição desse vídeo e se você curtiu ele, já curte ele, se inscreve nesse canal e compartilhe com outras pessoas que estão comprando imóveis e que talvez estejam caindo de paraquedas e não sabem exatamente todos esses gastos a mais que elas vão ter na hora de comprar e fechar o seu imóvel.